Você sabe como ninguém o valor das suas dores e conquistas. Então, por que bancar uma proteção que não cobre as suas necessidades? Eu não banco. Vem para a XP e use a nossa inteligência para encontrar os seguros e planos de previdência certos para proteger você e o seu futuro, seja qual for a sua escolha de vida. Vem proteger o que é único. Vem para a XP. Abra sua conta. Oi, pessoal, eu sou Jamile Niero e começa agora mais um episódio do Tá Seguro, podcast do InfoMoney que te ajuda a entender o mundo dos seguros. No programa de hoje, nós vamos falar sobre reajuste em plano de saúde. Como acontece todo ano, os usuários já começaram a receber os boletos com os novos valores. Vale lembrar que nos planos individuais, o reajuste máximo permitido pela ANS, que é a Agência Nacional de Saúde Suplementar, nesse ano é de 6,91%. Mas, nos planos coletivos, o reajuste é livre e não é regulado pela ANS. Os especialistas vão explicar quais são os direitos dos usuários, o papel das operadoras de saúde e quais são os caminhos para fugir dos reajustes abusivos. Fica comigo que depois da vinheta tem o papo completo. Bom, para conversar comigo sobre esse assunto, nós temos 3 convidados aqui hoje no programa. Vou apresentar para vocês quem está aqui na mesa e no telão. Aqui na minha frente tem o Caio Henrique Fernandes, que é sócio do Vilhena Silva Advogados. Oi, Caio, seja bem-vindo ao nosso programa. Oi, Jamile, muito prazer em participar do programa. Legal. Do lado do Caio temos a doutora Nicole, que eu perdi o sobrenome, cadê? Nicole Soares, advogada, né, sócia do Lara Martins Advogados. Bem-vinda de novo, Nicole, ao nosso programa. Obrigada mais uma vez pela oportunidade de estar aqui com vocês. Legal. E aqui no telão nós temos o senhor Júlio Sacabe, que é advogado aposentado de São Paulo. Oi, seu Júlio, tudo bem com o senhor? Muito obrigada, viu, por participar e bem-vindo ao nosso programa. Bom dia, muito obrigado para vocês darem a chance de eu externar o que ocorre. Nós é que agradecemos e justamente para começar essa conversa, seu Júlio, eu vou pedir para o senhor falar um pouquinho do que está acontecendo com o senhor, né? Só para quem está em casa entender a sua história. O senhor é advogado aposentado, né? E tem o mesmo plano de saúde há vários anos que o senhor contratou pela OAB, né? E esse ano teve uma surpresinha, exatamente, né, no contrato. Conta pra gente o que aconteceu. Bom, primeiro, meu plano realmente foi assinado pela OAB na Rua Benjamin Constant, São Paulo, e eu tenho esse plano há aproximadamente 14 anos e nunca utilizei. E agora apareceu um câncer para mim, eu tive que utilizar. Só que nunca nesse período todo, eles aumentaram em mais de 100% a mensalidade minha. Pela primeira vez, eles aumentaram em mais de 100%. E para mim se tornou totalmente inviável qualquer coisa que eu possa fazer. Eu procurei a Sul América, vários telefonemas, deram pouca atenção, deram atenção, porém pouca. Então eu fui obrigado a procurar o judiciário, porque em vez de 4.101 quebrados que eu pagava, foi para 8.700. Então é um absurdo isso, mais de 100% de aumento. Qualquer índice que se analise, qualquer compra nesse país, carro, feijão, médico, nada, aumentou mais de 100%. Só o meu plano de saúde foi um deles. Entendi. E que situação, né, gente? É realmente um valor considerável, né? Que eu imagino que acontece com muitos brasileiros, né? Eu imagino, não, temos alguns relatos, vários relatos por aí, né? E principalmente no caso de aposentados, como é o caso do seu Júlio, pode pesar realmente no bolso bastante, né? Ainda mais quando também no caso dele está fazendo um tratamento de uma doença séria, né? Que precisa ter ali o atendimento rápido, contínuo, né? Enfim, eu queria então que vocês explicassem um pouco como é que funciona esse reajuste, né? Até para quem está acompanhando a gente
se não entende muito bem, mas a gente tem vários tipos de planos de saúde, né? Tem os individuais, tem os coletivos. Enfim, eu acho que dá pra gente começar por aí, né? Sim. Doutora Nicole, então, por favor, faça as honras, abra a conversa. Eu acho que antes de qualquer explicação, vamos dizer, matemática de números relacionados ao aumento, a correção, atualização de contratos relacionados a planos de saúde, precisa ser explicado um conceito que muitas vezes é algo muito difícil para o consumidor entender isso, porque o plano de saúde se torna um elemento do dia a dia, como se a gente estivesse contratando um serviço, uma prestação de serviço direta ali. E a depender do tipo de contrato que você tem, ele não necessariamente funciona nesse 1 para 1. Eu pago o que eu acho que eu tenho que pagar e o plano de saúde faz aquilo que eu acho que ele tem que fazer. Existe a questão do risco que é compartilhado, principalmente quando a gente está falando desses contratos coletivos. E aí, de um tempo para cá, está ficando muito evidente esse inconformismo e esse desconforto do consumidor ao contratar um plano de saúde e ao observar que ao longo do tempo você tem ali alguns aumentos, que são os aumentos por faixa, mas existem as correções, essas atualizações que vão sendo feitas aí anualmente para, de fato, recompor o valor que é pago para a operadora de saúde. Então, de uma maneira muito simplificada, a gente vai ter duas estruturas de atualização desse valor, que é a atualização por meio do índice que a Agência Nacional de Saúde Suplementar aprova para os contratos individuais, em que há uma revisão desse índice, e aí ela fala, ok, é esse índice de atualização para os planos individuais. E existe a atualização que acontece dentro do contrato, quando a gente está falando dos contratos coletivos. Por que eu falo que é uma atualização dentro do contrato? Porque esse índice de atualização do contrato coletivo, ele é uma apuração que é feita para aquele grupo de vidas. Então, como é o caso da OAB, existe um contrato coletivo que é feito com a intermediação da OAB, lembrando que a OAB não é operadora de saúde, mas ela viabiliza esse tipo de contratação em grupo. É feito um cálculo que, inclusive, lá no site da ANS, há a demonstração de como é essa fórmula, em que essa fórmula ela leva em consideração não só os índices de atualização do mercado de saúde, mas também um índice que é chamado de sinistralidade. O que é a tal da sinistralidade? De uma maneira muito objetiva, e até tecnicamente pode não ser a mais adequada, mas eu acredito que para o consumidor entender é a forma mais correta, é o quanto se usa o plano de saúde. É como se fosse um número que demonstra se eu usei muito ou se eu usei pouco. Só que o que acontece muitas vezes é que esse uso, principalmente se falando do coletivo, ele não é o meu uso direto, é o meu uso do grupo. Então, tem circunstâncias em que esse aumento acontece para o contrato e a pessoa olha para aquilo e fala, poxa, mas eu nem usei e vem esse aumento. E em outras circunstâncias, a utilização e o aumento, não de maneira proporcional, mas é possível ver esse aumento direto. Então, compreender que existe esse mecanismo é o primeiro passo para a gente começar a falar sobre o plano de saúde, porque realmente não é essa contratação 1 para 1. Te pago X, recebo X. É um mecanismo muito mais complexo para garantir a viabilidade daquele contrato. Entendi, mas nunca o preço desce, né? O preço só sobe, né? Temos, inclusive, recente, 1 ano, na verdade 2 anos, né? Em que o reajuste ele foi negativo e 1 ano em que não houve reajuste, que foram os períodos ali da pandemia. Mas aí foi realmente um ponto fora da curva, né? O que você tem visto lá no escritório, Caio? Então, perfeitas colocações, doutora Nicole. Os consumidores eles têm enfrentado essa dificuldade da operadora ser transparente, porque os índices divulgados pela operadora são recebidos pelos consumidores por uma simples carta. Não há qualquer tipo de análise feita para as operadoras perante os consumidores de explicar esses reajustes. Essa é a grande discussão. A sinistralidade aplicada nos planos coletivos, ela visa realmente recompor, reequilibrar o contrato, que é a utilização de acordo com o que houve de recebimento de mensalidade. Esse seria o cálculo. Mas aos consumidores, eles recebem
anualmente reajuste na média de 30%, que torna inviável a sua contratação. Eu vindo até aqui, eu parei para pensar, um beneficiário que contrata um plano de R$1.000, que seria um plano intermediário, um plano que não tem os principais hospitais, na faixa etária dos 40 anos, e aí eu peço até para a gente trazer aqui, ele começa pagando R$1.000, em 5 anos ele está pagando R$3.712. Já torna insustentável a mensalidade. Em 10 anos, ou seja, a completar 50 anos, ele está pagando R$13.785. Torna insustentável essa mensalidade, ele não consegue arcar com esse valor. Já os planos individuais ou familiares que têm o índice aprovado pelo INSS, que nesse ano foi de 6,91%, se a gente utilizar esse mesmo índice, em 5 anos ele pagaria R$1.400, começando um ponto de partida de R$1.000, e em 10 anos R$1.900, nem dobraria se fosse os índices aprovados pelo INSS. Então as operadoras elas têm que justificar como elas chegam nesses percentuais. E é isso que nós, no dia a dia, cobramos através das ações judiciais, que é o caso do senhor Júlio, que conseguiu eliminar para reduzir o seu plano, porque a operadora não foi transparente, não cumpriu com o seu dever perante o Código de Defesa do Consumidor e explicou ao seu beneficiário como chegou naquele percentual. Entendi. E a gente sabe que tem sido um pouco mais difícil contratar um plano individual, né? Então, muitas vezes a gente acaba tendo que partir para algum plano coletivo, né? Seja como no caso do seu Júlio, que foi por meio de uma entidade de classe, né? De uma entidade profissional, ou seja, os planos por meio de algum CNPJ, né? Que muitas vezes acabam sendo familiares, porque são pequenas, né, empresas que usam e colocam ali a família para ter algum acesso, né? Para onde que vai se continuar assim, né? A gente não conseguir, eu digo os consumidores, né? Sim. Não conseguirem contratar o plano individual e ter que ir para o coletivo. Dá para ter esperança com o plano individual? O que vocês veem? Na verdade, a gente precisa dar um passo atrás e entender que, até incluindo esse raciocínio do cálculo, né, é importante trazer o pontapé inicial. Via de regra, o custo de entrada no plano coletivo ele é menor. E no plano individual, você acaba tendo ali um custo maior. Existe uma outra questão também, que é a perspectiva do aumento da rede credenciada e, traduzindo, do aumento dos prestadores de serviço e do aumento da necessidade de amplitude dessa rede credenciada. Se a gente for analisar historicamente, as pessoas acabavam utilizando o seu plano de saúde mais localmente e o custo disso era menor. Além do aumento da própria disponibilidade de tipos de tratamentos, medicamentos, o aumento, inclusive, dos períodos de tratamento, e isso é um fator histórico, social, de que a gente passou a ter muito mais doenças crônicas. E são doenças que você permanece ali durante um período muito extenso da vida com a necessidade de algum suporte de saúde. Então, esse raciocínio inicial ele é super importante para que o consumidor tenha, de fato, ciência do que ele está contratando, porque você tem algumas vantagens ao contratar esse plano coletivo. Um custo de entrada reduzido, algumas questões relacionadas à carência, que é muito importante, principalmente a depender da situação de saúde da pessoa, e muitas vezes a amplitude dessa rede credenciada, porque como você tem um grupo maior de pessoas, você consegue negociar valores mais interessantes para uma rede maior. Isso tem mudado e evoluído a partir do momento em que as operadoras têm passado a ter as próprias redes assistenciais. Então, esse movimento de você ter a operadora de saúde que tem o próprio ambulatório, o próprio pronto-socorro, a própria clínica de exames de imagem, laboratoriais e etc., também vai transformando esse cenário. Que é o que eles chamam de verticalização. Né? Exatamente, a própria verticalização da saúde. E isso surge por quê? Porque a partir do momento em que você tem a sua própria rede, você consegue controlar custos, qualidade, você consegue negociar com fornecedores de uma maneira mais interessante, tudo isso olhando para a viabilidade do serviço. E aí, você fez uma pergunta interessante, Jamile, para onde vai, né? A gente tem algumas outras experiências em outros países e que também precisa ser feito um recorte muito necessário
de que nenhum outro sistema de saúde tem a complexidade que a gente tem, com um sistema de saúde público tão amplo e com um sistema de saúde suplementar tão atuante. Então, a gente acaba convivendo com essas duas frentes. Só que as próprias operadoras de saúde têm atravessado um momento em que rever esse modelo de negócio é absolutamente necessário e que, inclusive, em outros países, essa figura da operadora de saúde, ela começa a ficar menor e você tem grupos que viabilizam acesso a serviços de saúde, como, por exemplo, empresas que passam a ter, além daqueles pacotes de benefício, de saúde e bem-estar, começam a fazer contratações diretas de serviços de saúde, porque isso também se torna algo interessante para essas pessoas. Então, assim, é muito complexo. Essa resposta do para onde vai passa por muitas perguntas e muitos movimentos sociais e econômicos que, inclusive, também estão atravessados por esse movimento da judicialização e dos debates legais que têm acontecido com relação à cobertura dos planos de saúde. Entendi. Ótima colocação, mas voltando na questão dos planos individuais, atualmente é muito escasso a contratação de planos individuais. Os consumidores não têm acesso a esses planos individuais e esses planos individuais eles têm suas vantagens. Embora o ponto de partida seja alto pela cobertura do plano, por tudo que envolve esse plano individual, ele tem primeiro o ponto do reajuste, que ele é regulamentado pela ANS, então ele é editado todo ano pela ANS. E um outro ponto é a rescisão unilateral. No plano individual tem na lei só as duas possibilidades, que é o inadimplemento e a fraude. Já nos planos coletivos, que é o que é oferecido na grande maioria no mercado, não existem essas proteções. Então o consumidor fica desamparado nesse ponto. E principalmente esses planos que são veiculados a entidades de classe, coletivos por adesão, eles não têm o envolvimento, a participação da entidade de classe na negociação, principalmente quanto ao reajuste. Nós temos diversos casos que a entidade de classe nem sabe qual vai ser o reajuste aplicado. É um reajuste que a operadora e a administradora de benefício estipularam e aplicaram. Muitas vezes é o mesmo reajuste para diversas entidades de classe, seja a CASP, CREA, Sindicato de Jornalistas. Todas essas entidades de classe recebem o mesmo percentual. Então é muito estranho, por mais que seja um grupo, esses percentuais serem iguais. Então a gente, voltando na discussão judicial que envolve esse tema, que é a transparência desses percentuais. Então, para onde vai? Na minha opinião, embora seja complexo o tema, é a oferta de planos individuais no mercado. Existem projetos de lei nesse sentido, para que os consumidores tenham a possibilidade de contratar o plano individual justamente com as suas proteções. Entendi. E falando em judicialização, até você comentou, né, Caio, que a média de reajuste desses planos coletivos gira em torno dos 30%, né? E só que no caso do seu Júlio foi muito mais, né? O que é definido, né? O que a justiça tem entendido como um reajuste abusivo? Né, esses 30% já são considerados ou precisa de ter uma porcentagem maior de reajuste para ser considerado abusivo, como foi o caso do seu Júlio? O que leva hoje ao judiciário é justamente essa afronta ao Código de Defesa do Consumidor. O juiz, ao analisar o caso, na maioria das vezes, atualmente, ele pede uma perícia. Ele entende que o perito ele vai verificar os cálculos atuariais, ele vai verificar a utilização do plano, ele vai verificar se realmente aquela cláusula prevista em contrato de sinistralidade ela foi atingida, se o recebimento de mensalidades foi menor do que a utilização daquele grupo. Tudo isso é feito, essa análise junto do judiciário, perante o juiz e um perito, e é estipulado a partir dali se houve ou não abusividade, se realmente a operadora aplicou um reajuste aleatório, sem qualquer tipo de fundamento, ou se tinha um fundamento para isso. E na maioria dos casos, das grandes operadoras, não tem essa justificativa. Eles não têm essa demonstração. Os peritos não conseguem esses documentos. Muito poucas operadoras apresentam essas utilizações anuais daquele grupo de beneficiários. Muito poucas das operadoras apresentam esses cálculos atuariais. Então, o juiz e o perito, sem esses documentos, não conseguem apurar se aquele índice é abusivo ou não. E da falta dessa apuração, é considerado abusivo. E na maioria dos casos, eles substituem pelo índice da ANS, que é o índice próximo que eles conseguem chegar. Então, na maioria dos casos, nas decisões que nós temos lá no escritório, é substituindo o índice aplicado, no caso do seu Júlio, de 70%, para o índice da ANS, que foi de 6,91 desse ano.
Então é o que o judiciário tem entendido, é esse o entendimento do judiciário. E quanto tempo que leva mais ou menos uma ação dessa no judiciário para chegar, né, passar por esse processo de perícia que você comentou no caso e chegar a uma decisão, né? Quando nós ingressamos com a ação, nós temos um pedido de tutela de urgência, que é a liminar. E essa decisão ela é rápida. No caso do Sr. Júlio, por exemplo, foi de 2 dias, mas costuma ser de até de 1 semana. Agora, no deslinde da ação, que tem a produção de provas, que tem a fase de prova pericial, que depende da análise do perito, até uma sentença leva em torno de 1 ano, 1 ano e meio. E para concluir a ação, até que todas as instâncias sejam esgotadas, os recursos esgotados, leva em torno de 3 anos. Isso considerando que nós estamos falando de pessoas idosas, na maioria dos casos, que tenham uma tramitação prioritária. Quando não são idosos, aí leva quase 5 anos para terminar uma ação judicial. Nossa, é bastante tempo, né? E, na verdade, acredito, né, Caio, que a gente tem tribunais em que essa velocidade pode oscilar. Sim. Né? Tem tribunais em outros estados que podem ter uma velocidade, inclusive, menor do que isso de 5 anos, a depender da complexidade do caso. Você vai se deparar com ações que têm um período de tramitação superior a isso. Ao meu modo de ver, o escritório Vilhena, parabéns para eles, pelo que eles fizeram, pelo atendimento, tanto dos profissionais advogados como da secretária. Eu estou muito alegre com o que ocorreu. E reduzindo o meu plano de saúde, que eu tive aumento de 100%, o dobro. Isso não existe na face da terra. E o senhor sabe de algum caso, assim, de algum colega seu parecido também, numa situação assim, de ter um aumento tão grande quanto o do senhor? Eu conheço um caso de um colega meu que se formou junto comigo na faculdade e também tem o plano de saúde, só que eu não sei se é da OAB ou aonde ele contratou, que ele também teve um aumento expressivo. Entendi. Então realmente não essas entidades de classe, e essa é a grande reclamação dos beneficiários, elas teriam que ser mais atuantes. A CAASP, que provavelmente foi a entidade de classe que fez a contratação desse plano, que participou, né, como entidade de classe, ela ingressou com algumas ações judiciais. Eu me lembro agora em 2014, 2015, contra o operador de saúde, justamente questionando esses reajustes. Mas atualmente ela não tem essas ações judiciais em curso. Então, nem as entidades de classe têm esse conhecimento desse reajuste. Então, falta sim, eu acredito que deveria ter uma participação dessa entidade de classe para que elas conseguissem discutir esse reajuste. E aqui a gente volta numa outra discussão, que eu até posso incluir a doutora Nicole, que é as questões da negociação. Os planos coletivos, quando a gente fala de planos coletivos acima de 100 vidas, de grandes empresas, eles são um plano coletivo que consegue uma discussão com o operador de plano de saúde. Você tem uma negociação. O operador de saúde não quer perder aquele grupo de beneficiários. Mas quando a gente fala de planos coletivos, ou entidade de classe, ou aqueles falsos coletivos, que na verdade é um CNPJ, mas é uma família que está naquele plano, não existe uma negociação com o operador de saúde. Então, a operadora de saúde aplica um reajuste e a pessoa ela aceita ou não aquele reajuste, ou discute na justiça, ou ela tem que portar para um outro plano. Então, essa é a grande questão desses planos coletivos menores. Então, falta sim uma regulamentação da ANS, falta uma atuação das entidades de classe, é o que a gente espera que aconteça no futuro, mas hoje não acontece. Então, os beneficiários que se sentem lesados, eles chegam a procurar as entidades de classe, a ANS, não tem retorno, e aí há a necessidade de ingressar no judiciário. Esse era um outro ponto que eu queria abordar com vocês, né? Existem outros caminhos que dá para seguir antes de entrar numa ação judicial? Na verdade, eu acho que essa questão da negociação, e eu sei que o grande X da questão quando a gente fala de plano de saúde é porque o serviço que será prestado, ele envolve, na maioria das vezes, momentos extremamente delicados da vida da pessoa. É a velha história de que ninguém busca o médico, exceto quando vai fazer um check-up, mas ninguém busca esse serviço de saúde, a não ser no momento em que ele precise, né? E quando ele mais precisa, é quando ele pode eventualmente se deparar com um problema, e isso se torna uma questão ainda maior,
porque envolve o atendimento, as informações, a maneira como isso é conduzido e a clareza sobre o que aconteceu. Ao mesmo tempo, a gente precisa também chamar o consumidor, o beneficiário, para um lugar de responsabilidade, de que no momento em que ele vai contratar, na maioria das vezes, ele acaba olhando para o valor, porque isso precisa caber dentro do orçamento da família ou da própria pessoa, mas muitas vezes também para a facilidade. Porque na intermediação, seja com um órgão de classe, seja com um sindicato, uma associação e etc., a contratação daquilo ali acaba sendo facilitada porque você tem uma intermediação e, inclusive, uma gestão contratual daquilo ali, em que você recebe as informações, em que você vai ser cientificado de alguns dados, em que se você estivesse fazendo aquela contratação diretamente com a operadora de saúde, era você que teria que buscar e se responsabilizar por aquilo. Então, existe esse espaço de responsabilidade que o consumidor ele precisa também ocupar, né? Porque a contratação do plano de saúde, ela é opcional do ponto de vista de que você não está fazendo a contratação de um serviço básico ali como água, energia, mas ela é absolutamente necessária considerando a nossa condição enquanto seres humanos que estamos vulneráveis e suscetíveis ao adoecimento e à necessidade da assistência de saúde. Então, essa negociação e a compreensão de qual é a entidade e de como eu estou contratando o plano de saúde é que muitas vezes faz com que a expectativa que se tem com relação a essa contratação seja descolada da realidade e a frustração seja ainda maior. No caso que a gente está analisando aqui, é bem diferente porque a gente está falando de um plano contratado há mais de 30 anos e que, inclusive, houveram alterações legais no meio dessa contratação e a gente tem até a figura dos contratos adaptados, porque esses contratos precisaram ser adaptados porque a própria legislação foi alterada nesse meio enquanto. E o nível de informação que se tinha há 30 anos atrás é completamente diferente do nível de informação e acesso à informação que a gente tem hoje. Então, no meio do caminho entre essa frustração com relação ao serviço que é ofertado, a cobertura que é ofertada e a contratação que é feita, precisa haver o preenchimento desse espaço com o protagonismo do consumidor que se responsabiliza também pela escolha que ele está fazendo. Porque se ele opta por um plano individual, em que ele vai lá, faz essa contratação direta, ele vai ficar observando ao longo do período qual vai ser o reajuste. E ele vai, inclusive, brigar para que o reajuste aplicado seja o que a ANS aprovou, porque eu sei que o meu contrato é individual e ele é assim. E eu tenho a garantia da não rescisão unilateral, eu também tenho algumas outras desvantagens. E tudo isso precisa ainda de uma terceira análise, que é, hoje a gente está com uma legislação sobre os planos de saúde que está aí com pelo menos 25 anos de defasagem no sentido de a estrutura de saúde ela mudou completamente. E aí nós temos o desafio de equilibrar e viabilizar o serviço de saúde dentro de uma legislação que ela já não atende à necessidade tanto dos beneficiários quanto das próprias operadoras, que, via de regra, buscam alternativas para conseguir encontrar um ponto de equilíbrio entre o serviço fornecido e o valor recebido, mas que muitas vezes esbarra na lei. Então, a gente teve, ao longo dos últimos períodos, algumas tentativas com relação à coparticipação, ao fomento do não desperdício da utilização da rede credenciada, mas que foram ficando ali, de certa maneira, até não compreendidas e não utilizadas. Então, trazer o consumidor e o beneficiário, que é o beneficiário, para esse espaço de protagonismo nos planos coletivos, em que ele se envolva e ele cobre essas negociações, pode ser um passo antes ou vários passos antes de uma judicialização também. E isso é necessário, porque a partir do momento em que há uma negociação coletiva, você pode estar inclusive evitando a existência de um número muito grande
de demandas judiciais, que acaba não sendo nem positiva nem para os planos, nem para o próprio beneficiário. Concordo com a doutora Nicole, excelentes colocações. Na prática, é bem complicado. Eu também concordaria que a gente precisa de uma participação maior do consumidor. Mas o consumidor ele é muito vulnerável. Nós recebemos lá no escritório, na maioria dos casos, pessoas idosas, com difícil compreensão, primeiro, do site da operadora, dos canais de comunicação da ANS, que são canais digitais, as próprias reclamações que são feitas pelo Gov, mas perante a ANS, uma dificuldade tremenda, por mais intuitivo que seja, são pessoas vulneráveis, e quando a gente fala de idosos acima dos 80 super vulneráveis, então a gente entende ali uma dificuldade muito grande. A própria participação social dos consumidores perante a ANS é muito rasa, é muito escassa, quase não existe. Então, se você pegar as audiências públicas realizadas na agência, as participações dos consumidores são baixíssimas, quando existem participações. A gente tem o IDEC, que é um órgão de proteção ao consumidor, a gente tem o PROCON, mas muito poucos órgãos relacionados aos direitos dos consumidores. A gente tem um lobby muito grande das operadoras, então é muito difícil, na prática, os consumidores terem voz. Então essa é a grande dificuldade. E quando a gente fala de contratação de planos individuais, essa é uma outra dificuldade dos consumidores. Não existem no mercado, e quando existem são planos que não compensam. São planos que não têm aquela rede de cobertura. Por mais benefícios que tenham quanto à rescisão, quanto aos reajustes, eles são bem escassos referentes à cobertura de tratamento, de hospitais, prestadores. Então é muito difícil para os consumidores. A gente se coloca no lugar deles para contratar um plano. Quando tem uma entidade clássica, quando tem uma profissão, e a gente pensa que a gente vai ser acolhido pelaquela entidade, que ela vai conseguir, ao longo do contrato, ter voz, e a gente percebe que não tem, é frustrante, é realmente frustrante, mas a gente não vê uma saída. Então eu também concordo com a doutora de a gente ter uma reformulação dessa lei, né? A gente ter ali novos projetos de lei que estão... Tem alguns, né? Em tramitação no Congresso, né? Esse é outro ponto que eu queria ver com vocês também aqui para a gente já caminhar para o fim da nossa conversa. Mas o que dá para esperar de legislação num futuro breve? Porque teve até recentemente, né, um acordo que o presidente da Câmara, né, o Arthur Lira, diz que fez com as operadoras, né, para parar de ter o cancelamento unilateral e outras questões, né, não só essa questão do reajuste, até essa nova legislação avançar, né, esses projetos que estão em tramitação chegarem ali num acordo. Mas assim, ficou tudo muito no ar, né? O que vocês acham que dá para esperar de novidades de legislação daqui para frente? Esse acordo do Lira com as operadoras foi um acordo que não teve nenhuma formalização, foi uma conversa entre eles que não teve sequer uma ata. Então, e nós sofremos na pele, porque todos os beneficiários de plano de saúde que foram no escritório, mesmo em tratamento, tiveram o seu plano cancelado. Então foi um acordo que não foi cumprido pelas operadoras de plano de saúde, justamente porque não teve nenhuma formalidade, não tinha nenhuma penalização para essas operadoras. E o que a gente espera com esses projetos de lei em trâmite, alguns deles prevendo que seja fornecido planos individuais, que tenham dentro dos planos coletivos a proibições das rescisões unilaterais imotivadas, de uma fiscalização da ANS quanto aos reajustes aos planos coletivos. A gente espera que isso passe, né, nas casas, que a gente consiga ter aprovação desses projetos para que hoje a gente tenha, principalmente nos planos coletivos, que representam mais de 80% do universo dos beneficiários de plano de saúde, uma proteção maior aos consumidores. E que tenha uma participação do consumidor, né, nesses debates. Tem uma maior participação, né, do consumidor, que o consumidor seja avisado. A agência fica no Rio de Janeiro, os consumidores não têm como, muitas vezes, ir até o Rio de Janeiro, não existe uma participação online, não existe órgãos de defesa do consumidor atuantes. A gente tem o IDEC atuante e o PROCON, mas não mais que isso. Então falta assim, uma participação social dos consumidores nessas audiências públicas, para que a gente possa ter uma proteção maior. Eu vejo que, além da perspectiva do consumidor, e eu também sou consumidora, né, não deixo de ser consumidora e beneficiária do plano de saúde, precisa vir para essa discussão legal a consciência de que, apesar da gente ter um sistema de saúde viabilizado por recursos privados,
ele não pode ser colocado na mesma perspectiva de um sistema de saúde público em que a nossa expectativa enquanto consumidor é de que os recursos sejam infinitos, porque não existe recurso infinito nem na esfera privada, nem na esfera pública. E isso, quando a gente está falando de saúde, inclusive, gera um desconforto de fato, né? Em momentos que você vai precisar analisar a viabilidade econômica e o acesso a algum tratamento, a algum procedimento de saúde. Só que todas as vezes em que essa análise é feita, ela é feita, inclusive, diante do custo efetivo de uma determinada terapia. O que é esse custo efetivo? O quanto vale para o tanto que funciona? Se de fato aquilo ali tem uma eficácia. Se aquilo vai ser utilizado para uma pessoa, sendo que eu teria uma terapia que poderia ser utilizada para 10 mil pessoas com o mesmo custo. Todos os dias, essas análises elas precisam ser feitas para que o sistema tenha o mínimo de viabilidade econômica. E hoje essa discussão, quando a gente fala da discussão da saúde suplementar, muitas vezes ela é colocada num espaço de defesa ou não do consumidor, quando muitas vezes se esquece de que o próprio sistema precisa ser defendido para que ele seja utilizado. Porque senão a gente vai ter que passar por uma discussão sobre, então a gente vai deixar de ter saúde suplementar? Nós vamos optar por ser um país em que não há a possibilidade de que empresas privadas atuem no setor de saúde, porque isso foi, inclusive, uma autorização legal por meio da Constituição e depois por meio de legislação específica, mas que a gente vai dar um passo diferente nesse sentido e de que essas empresas, as operadoras de saúde, não vão mais existir e que a gente vai ter que cobrar todas as possibilidades de acesso à saúde do serviço do setor público, né, na verdade, que a gente não vai nem poder mais chamar de serviço, e lembrando, inclusive, que não existe a figura do consumidor quando a gente está falando de sistema de saúde público. Então, assim, além da defesa do consumidor, existe a necessidade de se fazer uma pergunta: qual é o tipo de sistema de saúde que a gente busca? Qual é o tipo de sistema de saúde que a gente entende que vai funcionar? Porque muitas vezes, quando você busca só o enfoque da defesa de uma das partes, você pode estar comprometendo a existência do sistema como um todo. Obrigada, gente. Queria agradecer aqui vocês pelo papo, né, que estava muito bom, mas vamos ter que encerrar. Acredito que essa conversa com certeza tirou várias dúvidas de quem está acompanhando a gente, né? Mas queria agradecer então você, Caio, Nicole, seu Júlio, muito obrigada, viu, gente, pela participação, viu? Obrigada por compartilhar a sua história com a gente, seu Júlio, e a gente está aqui torcendo pelo sucesso do tratamento do senhor. Obrigado. Obrigada mais uma vez pela oportunidade e pelo espaço da gente poder debater um assunto que é tão relevante de uma maneira fundamentada e aberta, porque eu acho que também essa consciência do consumidor passa por conversas como essa. Também queria agradecer a participação, muito honrado em participar de um debate tão interessante como foi. Muito obrigado. No programa de hoje nós falamos sobre reajuste em plano de saúde. Você que está assistindo a gente no YouTube, deixa nos comentários o que você achou do tema. Você já passou por alguma situação parecida? Está tendo algum reajuste abusivo? Comenta aqui pra gente. Aproveita e já se inscreve no canal para não perder nenhum episódio novo. O Tá Seguro também está nas principais plataformas de podcast, então segue a gente lá na sua favorita. O programa de hoje teve produção de Mariana Bonfim, direção técnica de Mariana Chimojo e edição de Thiago Viana. Coordenação editorial é de Diego Maia e roteiro e apresentação são de Jamile Niero. Muito obrigada por acompanhar mais um episódio com a gente e até o próximo. Você pode aprender música clássica aos 20, ou gostar de jogar videogame aos 60, dar a volta por cima aos 30. A vida não precisa ser 880. O importante é ser quem você é. A melhor parte de um seguro de vida é nem lembrar que precisa dele. Mas, se precisar, deixa que a gente cuida de você. Icatu. Vida pra toda a vida.